Internacional, que será coordenada pelo professor Dr. Francisco Cláudio Tavares e pela debatedora professora Fernanda Tomás Maza. Passo a palavra ao professor Tavares. Professor? Muito obrigado, professora Margarete Castilho. Boa noite, nossas saudações a todos. A Conferência Internacional deste terceiro seminário será realizada pelo professor doutor Rick Santos e terá como debatedora a professora mestre Fernanda Tomás Maza, coordenadora do curso de Tecnologia em Secretariado. Durante a conferência, as perguntas poderão ser enviadas pelo chat e serão organizadas e apresentadas pela professora Fernanda ao professor Rick Santos. Apresentamos um brevíssimo currículo do professor Rick Santos. Professor Dr. Rick Santos é doutor em literatura comparada pela Universidade Estadual de Nova York. É professor de língua inglesa na mesma universidade. É autor do livro Poética da Diferença. Hoje, na abertura deste seminário internacional, o professor Rick Santos nos traz o tema Cancelamento, Educação e Trabalho, Criminalização da Pobreza e a Prisão Contemporânea. Neste momento, agradecemos imensamente a presença do professor Dr. Rick Santos neste terceiro seminário e desejamos a todos uma excelente palestra. Por favor, professor Dr. Rick Santos, com a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas e todes. Está dando para ouvir bem? Está dando para ouvir? Dá sim, professor. Ok. Bom, então vamos começar. Primeiramente, não tem como, né, manifestar assim, grande felicidade de estar aqui hoje, virtualmente. Mas é bom. Mais uma vez com a FATEC. Eu estive na FATEC há mais ou menos 7 anos atrás, em pessoa, lá em Itaquá, Itaquaquecetuba, que foi muito bom conhecer os alunos pessoalmente, os colegas professores. Então, adaptado à nossa realidade, porque não importa os vírus, todo peste humana e virulenta que atinja, a humanidade sempre encontra uma maneira de sobreviver, de passar por cima. Então, aqui estamos com a tecnologia. Queria muito agradecer, assim, de maneira bem resumida, a FATEC, a professora doutora Sônia Álvares, pela direção, né, o professor doutor Francisco Tavares, professora Fernanda, que vai estar aqui falando comigo, e, obviamente, não posso deixar o meu grande amigo e companheiro profissional de vida, de ativismo, políticas, professor doutor Wilton Garcia. Então, quando eu estive na FATEC, há quase 8 anos atrás, o meu trabalho era bem diferente do que eu fazia, assim, o que eu estou fazendo agora, o que eu estou trabalhando nesse momento. E quando o Wilton me convidou, eu falei, meu trabalho está completamente diferente, eu não sei como é que isso vai se adequar ao seminário. E aí o Wilton me passou a temática do seminário, que é essa conjunção, essa proposta de repensar criativamente a esfera do trabalho, a esfera da educação, né? E o que a professora Sônia falou agora, acho que vai ficar bem encaixado, que é a questão ética, que é a questão que para mim sempre foi muito importante, desde lá do título do meu livro, né, que é Poética, pensar na ética da literatura, na ética da vida, e como as nossas ações, gestões e educação, políticas de educação com o outro,
com os outros da sociedade, como isso não só reflete, entende, mas transforma a sociedade para transformá-la melhor. E eu acredito piamente, faço minhas palavras da professora Sônia, que em momentos como esse, é necessário mais do que nunca olhar para o abismo. E do abismo, ver a cinza transformar-se em fênix, voar e sair acima do abismo e no céu de novo como sol. Então, eu vou falar dessa questão das prisões, que é muito, muito problemática e muito esquecida nos nossos dias atuais. Mas antes disso, o professor Wilson pediu para eu falar um pouquinho da minha instituição de origem, a Universidade Estadual de Nova York. Como as FATECs, existem várias. Elas são, o sistema é correlacionado, mas cada unidade tem seu próprio reitor, seus próprios colegiados, então funcionam praticamente separados com uma função específica. São mais de 50 campi das universidades estaduais de Nova York, e nós surgimos logo depois da Guerra do Vietnã, quando muitos jovens foram arrancados, né, do segundo grau, de suas famílias, para ir lutar numa guerra. Muitos voltaram mutilados, muitos mentalmente, psiquicamente mutilados. Então, o governo viu como uma necessidade criar política de educação para reparar esse dano à sociedade, esse dano aos rapazes que voltaram daquela brutalidade que foi a Guerra do Vietnã, que são todas as guerras. Então, resolveu-se criar o sistema estadual de ensino superior, que garantiria a todos os cidadãos, pessoas que tivessem o segundo grau completo, o direito de participar, de estudar numa universidade. Mesmo aqueles que, porque foram afastados, estiveram na guerra, de repente não estavam academicamente preparados, criou-se o que se chamou, então, de Universidade de Portas Abertas. E o único requerimento para você ser admitido à Universidade Estadual de Nova York era ter um diploma de segundo grau. E se você não estivesse a par academicamente, matematicamente, de inglês, você faria um reparo, um acompanhamento paralelo às outras aulas, até que, mesmo que demorasse um pouquinho mais que os alunos, entre aspas, normais, talvez em 5 anos, em vez de 4, os alunos pudessem sair formados com um diploma, capacitados para serem cidadãos produtivos no mercado, cidadãos pertencentes à universidade. Então, nesse ponto, eu acho que a SUNY, né, a State University of New York, tem muito a ver com a FATEC. E a minha SUNY, particularmente a SUNY Nassau, que é o nome do meu município, o meu município, Nassau, é um município em Long Island, bem próximo à cidade de Nova York, a Manhattan, aquele glamour, aqueles luzes da Broadway, mas somos uma região que acaba se tornando marginal, aquele holofote da Broadway. Nós temos o foco na comunidade, em atrair os alunos da comunidade, talvez até como um primeiro passo na vida acadêmica, e que de nossa faculdade eles possam fazer um curso mais técnico, e dali até talvez transferir para outras SUNYs ou outras universidades para terminarem seu estudo. Então, temos assim essa característica em comum. Acho que deu para explicar um pouquinho da SUNY. Se alguém quiser, pode me perguntar mais tarde, no futuro. Voltando à questão da palestra de hoje, a questão que eu tenho não só pesquisado, como me dedicado atualmente, aproveitando até a possibilidade agora de ensino à distância, eu estou fazendo um curso de Direito, meio que em modalidade remota, por conta do trabalho que eu comecei a fazer com jovens em conflito com a lei no estado do Rio de Janeiro. E qualquer pessoa que já leu o jornal ou assiste telejornal sabe que jovens em conflito com a lei no Rio de Janeiro tem em abundância. Mas, na verdade, a gente procura ver como que os jovens são o nosso futuro. Os jovens é investimento
da nossa sociedade. Então, na verdade, quando a gente pensa nas leis que não comportam, que não dão conta desses jovens, nós do movimento, né, temos a tendência de dizer que não são os jovens que estão em conflitos com a lei, mas é a lei que está em conflito com os jovens, e com alguns jovens. Inclusive, algumas leis que já existem, muito bonitas no papel, mas que não são cumpridas no dia a dia, como, por exemplo, o direito constitucional à educação, à alimentação, à saúde, ao lazer, que é completamente desrespeitado, violado diariamente, e a sociedade só vê o jovem quando ele aparece na manchete do jornal, como o pivete que roubou, que aconteceu. Então, o que eu acho, para pegar assim, o gancho de uma ideia que está assim, bastante popular hoje em dia, né, essa questão do cancelamento, eu acho que é importante, ao pensarmos a questão prisional, principalmente a questão do socioeducativo, que seria, entre aspas, a prisão do menor, é importante nós reavaliarmos essa questão do cancelamento para analisarmos de maneira diferente, criativa e restaurativa a questão do complexo industrial da prisão, que a nossa querida Angela Davis colocou tão bem, ela argumentou tão bem, que é o que está acontecendo com o sistema prisional, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Angela aproveitou o conceito que foi instaurado pelo presidente Eisenhower em 1961, no seu discurso de despedida da presidência, onde o presidente Eisenhower conceituou e avisou como uma questão de tomem cuidado com um grande perigo que estava por atingir a nossa nação, Estados Unidos, mas que também se espalhou pelo mundo. Eisenhower falou o termo que virou aquele coin, o complexo industrial da defesa militar. O que ele falava assim? Isso significava de uma aliança entre o Departamento de Defesa Nacional dos Estados Unidos e a indústria de defesa, aquela indústria que de qualquer forma, de alguma forma, produzia e fornecia os armamentos, os insumos, todos os produtos que iam, então, depois possibilitar essa indústria da defesa, aquela indústria da guerra. E o que aconteceu que quando a defesa necessitava dos insumos, de canhão, de bala, de bombas, para poder se defender. Mas, com o passar do tempo, a indústria cresceu de tal maneira como um vírus que se alastrou e começou a fazer lobbies, tomar uma vida por si só. E acabou-se invertendo as prioridades. A indústria privada, que, a princípio, fornecia os equipamentos, insumos necessários ao Departamento de Defesa, tornou-se a necessidade do Departamento de Defesa. Ou seja, não podia se acabar com a guerra, porque o que faríamos com a indústria, com a produção, com os trabalhadores? Houve-se essa inversão que Eisenhower colocou. Temos que tomar cuidado para não inverter as prioridades. A indústria deveria dar o suporte à defesa, e não a defesa criar e manter a necessidade dessa indústria. E Angela Davis, em sua análise brilhante, ela falou, em seu livro, né, que ela fala, Estão as prisões obsoletas, ela fala que é exatamente isso que aconteceu com a questão prisional. Com o passar dos tempos, começou-se dar voto, você falar, vamos combater a marginalidade, que, claro, quem que em sua sã consciência não vai ser a favor de vamos combater a criminalidade? É óbvio que queremos isso, mas principalmente em tempos de eleição, em tempos de crise, se vamos combater a criminalidade, vira linguagem em código para vamos combater um tipo de crime, um tipo de população e criar toda uma indústria que vai dar suporte a isso. E essa indústria, ela toma vida. O Brasil, hoje em dia, pessoas, é o terceiro país no ranking mundial de países que mais encarceram seus cidadãos. Então, infelizmente, nós não estamos no terceiro lugar
na competição da educação, mas estamos no 3º lugar, só perdendo para a China e para os Estados Unidos, respectivamente, em encarceramento de nosso povo. Isso são dados, nós temos quase 800 mil, dados da DEPEN, pessoas em situação de cárcere. Isso cria um câncer, o que a gente chama em direito de a PPL, a prisão privativa de liberdade, está na cadeia, deveria ser, em teoria, a última ratio, a última escolha do direito penal, que é a última escolha do direito. Na solução de conflitos da sociedade, o direito penal deve ser o último a ser acionado. Antes a gente tenta a autocomposição, vamos lá ver se a gente consegue um acordo, vamos tentar o direito civil, vamos aplicar multas, e quando nada dá jeito, aí entra o direito penal. E, mesmo assim, quando o direito penal entra em questão, tem vários degraus, várias etapas que devem ser acionadas antes de chegarmos na PPL, que é a prisão privativa de liberdade. No entanto, qualquer pessoa que vê a situação em cidades grandes do Brasil sabe que o número de pessoas encarceradas viralizou a nível de corona, de câncer, assim, ao ponto que as prisões no Brasil estão em condições de superlotação, de todo tipo de violação de direitos humanos, que levou o próprio STF a declarar que as prisões brasileiras estão em estado de coisa inconstitucional. Ou seja, são tantas violações, que não tem como consertar o sistema prisional. Aí você vai me perguntar, ué, se não tem como, se você leva o seu carro lá no mecânico, ou se você leva a sua televisão, sua geladeira, chama o técnico, e a resposta técnica é: sinto muito, mas não tem como consertar, o que bem se faria? Vamos jogar fora, vamos reciclar, mas não adianta continuar com isso aqui, continuar com a geladeira que não está funcionando, apesar dela não estar, gelando. Eu não vou comprar um cavalo para sair puxando o carro que não tem mais conserto. Isso seria ilógico. Então, a pergunta que não quer calar é por que nós continuamos utilizando a prisão como solução, como resposta ao crime? Isso é uma pergunta muito importante, gente, que leva assim... E outra pergunta também, ela nos leva a pensar o que é o crime, que essa talvez prisão viesse a intervir, a solucionar. E aí eu peço para vocês, infelizmente não dá, se tivesse pessoa, eu ia pedir para vocês falarem. Mas pensa, o que é crime? Pensa em um ato. Normalmente, as pessoas respondem, matar alguém. Matar alguém está lá no 121 do Código Penal. É uma ação típica. Mas, pergunta-se, matar alguém é sempre crime? Não dá para a gente responder aqui. Então, provavelmente alguém, depois de algum momento, falar, deveria ser. Mas em algum momento alguém falaria, mas espera aí, se for legítima defesa? Então, existem as excludentes. E se for ato de resistência? A polícia chega para fazer uma atuação e dá uma resistência, então, para se defender, ela resolve, tem que fazer algo que acaba causando morte. Isso é crime? A resposta é não. Porque, na verdade, crime é ação típica, aquilo que está lá, antijurídica, ela tem que ser ilegal, não basta estar nomenclada, e tem que haver culpabilidade do agente. Porque se o agente tem uma doença que causou um espasmo, e, sei lá, empurrou alguém sem querer, esse agente não é culpável. A pessoa, por exemplo, a pessoa que é doente mental, essa pessoa é inimputável, porque não há a vontade de cometer um crime. E aí também nos leva a perguntar, eu pergunto aqui que eu trabalho com os jovens, menor comete crime, jovens cometem crime? Tecnicamente, não. Porque você necessita de ter a vontade e a discernimento adulto para poder querer o crime. Por isso que o menor comete ato infracional, que eles são disciplinados de maneira diferente. Mas, na verdade,
tanto a medida, o ato infracional, ele é um espelho das condutas típicas antijurídicas culpáveis. Então, se você olha no Código Penal, 121, matar alguém quando o agente é menor de idade, não é um crime, mas é um ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 121. E as respostas serão as mesmas. Encarceramento, apesar do ECA determinar que devem ser de maneiras diferentes. Mas aí eu também pergunto a vocês assim, por que vocês acham que nós estamos com essa situação de superlotação nas prisões? Por que será que as pessoas estão nas prisões? Aquelas pessoas que estão lá. Infelizmente, não dá para eu saber aqui né, o que vocês estão pensando, mas pense, por que você acha que as pessoas estão na cadeia? Geralmente as pessoas pensam naqueles crimes horrorosos, né, que aparecem na televisão, agora o caso dessa criança, né, que foi supostamente, ainda não se sabe, a gente não pode acusar, mas que houve um homicídio, né, talvez qualificado por alguém que deveria ter o direito, ter o dever de cuidar, ainda acabou causando a morte da criança. Na verdade, a maior parte das pessoas estão na cadeia por questões de crimes contra o patrimônio, que num país carente economicamente como o nosso, um país com um número de desempregados altíssimo, não é de se admirar, que é, na verdade, roubo pequeno, roubo de celular, roubos assim, e uma outra, então são 50,96%, quase 51% das pessoas presas por crime contra o patrimônio. Segundo lugar, também nós temos o crime das drogas. Isso antes da nova lei do pacote anticrime, que ainda piorou as questões das drogas, mas nós temos quase 21% de pessoas encarceradas por causa de drogas. Então, voltando à pergunta lá, gente, o que é crime? Crime é tudo aquilo que o legislador quer que seja. Tudo aquilo que o Congresso Nacional, o Legislativo, né, aprova, seguindo o devido processo, como crime. Coisas que hoje em dia são super comuns, como, por exemplo, peraí, eu vou pensar um que eu não sei se ainda saiu. Coisas como, por exemplo, adultério já foi crime punido até com prisão, com morte. E, atualmente, se falar que o adultério é um crime do Código Penal, alguém ser preso por adultério, seria uma loucura. Então, a questão do crime, ela é um espelho da sociedade. Ela é um espelho daquelas atitudes, daqueles atos que a sociedade, que o Congresso quer parar. Aí nós perguntamos, e vocês sabem muito bem, eu não preciso falar, não estou acusando, falando nada nem de direita, nem de esquerdas, mas vocês realmente acham que os representantes, os parlamentares do Congresso, têm a capacidade moral, de interesse, de coisa, de determinar como estamos a nossa vida? Assim, será que, quando a gente olha, por exemplo, crimes contra a administração, eles populam quase que 1% das pessoas presas. Crimes de corrupção. Esses não são os crimes que são tipificados, que o legislativo aponta lá como esses são os crimes que deveriam ser perseguidos, ser postos na mídia. Então, percebe-se que o que acontece com o crime, e deixa eu voltar aqui um pouquinho, é realmente o legislativo quem tem a capacidade, quem deve ter a capacidade de tipificar os crimes, tá? Não estou dizendo que não seja, não. Mas eu só estou dizendo que, olhe, compara a população, o nível de educacional, o nível econômico, o nível racial, o nível da população e veja se há uma correspondência de representação no Congresso. Ou se temos aqueles mesmos políticos que, desde que éramos nossos avós eram pequenos, aquelas famílias continuam sendo eleitas, aquela questão. Então, será que a preocupação, o entendimento desse legislativo é a preocupação dessa população que temos hoje? Será que todos os crimes que são julgados, que o poder penal vai atrás,
vai atrás do mesmo jeito? Será que a gente persegue o vendedorzinho de drogas da esquina da mesma forma que nós perseguimos aquele alto político que roubou o dinheiro público? A professora Vera Malaguti Batista, num livro, aliás, muito, muito, muito bom, quer ver, está aqui, que ela chama-se Difícil Ganhos Fáceis, que ela fala das drogas, juventudes pobres no Rio de Janeiro. A professora Vera Malaguti nos ensina que o sistema penal de drogas tem a função velada de disciplinar os mais pobres, a fim de constrangê-los a aceitar uma moral de trabalho que lhes é imposta por sua posição subalterna na divisão de trabalho e no sistema global de distribuição de riquezas. É horrível pensar isso, pessoas, mas quando nós vemos uma taxa de 51% de pessoas encarceradas por crimes contra o patrimônio, quando nós vemos uma taxa de desemprego altíssima, o tráfico em algumas comunidades é o maior, talvez o único empregador que está contratando, entre aspas. Tá? Então, é muito problemático. Sabe, crianças, jovens, que não têm acesso a um direito constitucional de receber educação, de receber um acesso básico à saúde, à alimentação, um equivalente a um Bolsa Família, esses jovens têm que se virar. Eles são automaticamente solicitados, né, supostamente, a ingressarem a esse empregador. E quando eles fazem isso, o que acontece? O que o legislativo, o que nós fazemos? Viramos bandido. Inclusive, aqueles menores que deveriam ser tutelados pelo Estado, que se estivessem trabalhando em situações análogas a trabalho escravo, que eles deveriam ser protegidos pelo Estado. O Estado quer trocar a lei para diminuir a maioridade penal, para incluí-los também naquele crime do Código Penal, para poder colocá-los na mesma cadeia que o STF declarou estar em estado inconstitucional. Ou seja, a penitenciária brasileira é um crime do Estado. E quem é punido são as pessoas que são para lá. Sempre assim, o não educar uma criança é um crime do Estado. E quem é punido? O menorzinho, que também a gente vê no censo penal, a maior parte das pessoas, e isso eu vejo, eu sou voluntário no DEGASE, ensino voluntariamente, dos menores, quando eles são apreendidos por ato infracional, eles estão, assim, em um período de 6 meses a 2 anos de não estarem frequentando a escola. Ou seja, nem que seja para comer merenda, o fato de estar na escola é uma atenuante, é uma dissuante de levar o jovem ao crime. E, no entanto, onde está essa presença pública? Por quê? E o direito dessas pessoas? Estão cancelados? Pensar em um menino que vende drogas, vai para o socioeducativo. Vocês lembram daquele avião que pousou em terras de um político, até candidato a presidente, cheio de cocaína? O que aconteceu com essa pessoa? Candidatos aí continua exercendo no legislativo, mesmo legislativo que faz e aprova as leis que criminalizam esses meninos. Vocês lembram, há pouco tempo após a inauguração presidencial, de uma viagem ao exterior, que a Ásia, que encontrou-se drogas no avião presidencial? O que aconteceu com essa administração, com esses pilotos? Alguém está lá em Bangu 3, coisa? Então, é preciso nós questionarmos, nós pensarmos criticamente quem é o bandido que é a presa do sistema penal. Será que todo mundo que comete um crime é preso? Ou será que são só alguns que são presos? Eu acabei de ver aqui um comentário, e agora estão soltando todos os bandidos condenados.
Vou até lembrar um fato específico. Lembra? Falaram, o Gilmar Mendes, repetindo o que se falou, não é minhas palavras. Aquele corrupto, ministro corrupto, soltou abriu as portas do Degase. Agora, não foi isso que aconteceu, não, pessoas. O que aconteceu é que o Supremo determinou que o sistema socioeducacional só pode manter preso o número de 10% acima do número de vagas que eles têm. Ou seja, se existem 100 vagas no sistema socioeducativo, eles não podem manter 101 jovens. Mas tem 400 aqui dentro. Resolva isso. Então, será que a PPL é análogo à prisão privativa de liberdade? É a única forma de resolver a questão criminal? Ou será que temos outras alternativas? A digníssima ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, ela está dentro de Bangu, ela está no Talavera Bruce, lá na prisão de mulheres em Bangu. Ué, ela não cometeu crime? Não foi condenada, apesar de todos os advogados? Apesar de ser uma advogada? Mas vai falar, mas ela não tem um filho para criar, coisa assim, então ela pode pagar a pena dela em outro lugar. Então vamos pensar aqui, quem é o criminoso que vai para a cadeia? Quem é essa, assim? Vamos, assim, fechar os olhos, assim, se estivéssemos no mesmo recinto, faríamos juntos, mas fechem os olhos, imaginem um crime. Imagine que vocês estão sendo ou vítima ou testemunha de um crime. Imagine esse crime. Pensa bem no que está acontecendo, o que vocês estão vendo, como é que está acontecendo, e pensa que logo depois vocês têm que ir para a delegacia fazer o RO. Então, vocês vão ter que descrever o criminoso. Então, pensa no criminoso que você viu. Pensa que você tem que dar uma descrição para um retrato falado. De novo, eu adoraria poder perguntar a vocês, espero que depois possamos conversar, em qual é a descrição que vocês tiveram desse criminoso, que estou sofrendo um crime agora. Qual foi o crime que vocês... Eu arriscaria dizer que a maioria de vocês descreveu o crime alguém tendo uma bolsa furtada, um celular furtado, quiçá uma bala perdida enquanto a pessoa vai ao trabalho, que tal também um roubo de automóvel, que vai bem em questão das condenações por crimes contra o patrimônio. Eu também arriscaria dizer que a maioria dos presentes aqui não imaginou uma mulher como esse criminoso, um sujeito do sexo feminino. Arriscaria dizer que a maioria não pensou num senhor de meia-idade, um senhor de cutis branca de meia-idade, um senhor com um diploma universitário, um senhor com cargo público, como nosso queridíssimo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. No entanto, meus amigos, até aqueles de vocês que já tiveram a bolsa, o cartão de crédito furtado, eu garanto para vocês que nenhum de nós foi mais roubado por um ladrãozinho desse de bolsa, de cartão de crédito, do que somos, por exemplo, por aqueles que furtam a merenda pública, aqueles que furtam o dinheiro da saúde, agora, na questão da pandemia. Esses são os grandes ladrões, aqueles que vão na nossa previdência social. Tá? Então, no entanto, esses bandidos não estão sendo nem procurados. E quando são convictos, em raros exemplos, se você olha lá no DPEN, vai lá na internet, olha a estatística do DPEN, patrimônio, crimes contra drogas, pessoa, dignidade sexual, os crimes contra a administração está em 1%. Não que as pessoas não roubem a administração, a previdência, mas é que elas não conseguem ser condenadas. Aí volta-se aquela questão de quem é o condenado e por quê, qual é a função da norma penal. E aqui, gente, para nós que pensamos trabalho, gestão, é impossível não ver a história da prisão. E a história das penitenciárias, que começaram no final do século XVIII, desde o início, a questão da punição do cárcere está intimamente ligado à questão da fábrica, à questão do trabalho. Porque quando a sociedade deixou de ser uma sociedade rural e passou a ser uma sociedade industrial,
era necessário, e aqui Foucault nos lembra, né, também, adequar o corpo dessas pessoas, tá? Que aquele corpo, inclusive aquele corpo produtivo, aquele corpo de trabalho, que às vezes não tinha condições de ir trabalhar, porque estava dando uma enxurradeira, uma chuva, que não tinha como sair para o campo e capinar com aquela água nas canelas. Então, sabe, quando o sol baixava no inverno, não tinha como ficar lá. Então, houve-se essa necessidade de adequar a produção. Vamos transformar aquela produção rural numa nova sociedade industrial. E precisamos agora de uma nova ética, de uma nova política de trabalho. O trabalho passou a ser governado pelo tempo do relógio de ponto. E o corpo desse trabalhador necessitava ser adaptado a isso. Sabe, aquela coisa de levantar no frio, sem ter transporte público, o BRT não está funcionando, a ferrovia está superlotada com tempo de Covid, você não vai mais trabalhar ali na sua comunidade. Como que você faz? Como que se adapta? E numa escassez de empregados que necessitava, a produção industrial crescendo muito, como que se fazia? Era necessário trazer, disciplinar, criar esse corpo do operário e colocá-los naquela posição, ganhando pouco, trabalhando muito em condições horrorosas. Se vocês lembram dos filmes, né, aquelas questões que não tinha medidas de saúde, de ventilação nas fábricas. No entanto, era preciso fazer que as pessoas fossem por conta própria, com suas duas pernas, a esse tipo de emprego, sem direitos trabalhistas, sem regras trabalhistas. Então, o que tornou-se necessário? Criar as casas de albergados. Começou-se a surgir um sistema penal que fortemente vigiava e punia os crimes contra o não trabalho do jeito que o governo quer, contra crimes de vadiagem, por exemplo. Quer dizer assim, então, não trabalhar era crime. Não trabalhar em condições criminosas, de acordo hoje em dia com os nossos estatutos de trabalho hoje em dia, era um crime. Que era necessário criar uma alternativa pior do que trabalhar naquelas condições horrorosas. Daí vem o estudo da professora Vera, né, da Vera Malaguti, que fala exatamente isso, que ainda hoje, para os mais pobres, para os disenfranchised, é necessário criar uma alternativa que os vão fazer aceitar a sua posição subalterna na divisão do trabalho, que até cruzar municípios em ônibus, trens lotados, com riscos de Covid e outras doenças, é melhor do que ir para aquela cárcere superlotada. Então, essa divisão é muito interessante, de pensar na conexão da penitenciária, não só como o que ela obriga ou sugere fortemente ao trabalhador querer se adaptar, ao trabalhador querer aceitar condições horrorosas, do que escolher a outra condição. E também aquelas coisas, um grande mercado de trabalho hoje em dia, colegas, pessoas, é a instituição carcerária. Hoje em dia, você não vira mais gerente da... quem foi que saiu agora? Da Ford, São Paulo, aí, vocês? Assim, a Ford, bye-bye. Então, você não vai ser sindicalizado na montadora. Mas você pode virar um PM, sabe? Então, quer dizer, se você pode virar uma assistente social do sistema carcerário. Então, o próprio cárcere, através do cancelamento de uma classe de pessoas que vai virar essa massa a ser exprimida no cárcere, que vai ser cancelada, porque ela vai perder todos os seus direitos de pessoa. Mas dali surge esse emprego. A pessoa, vou falar aqui dos Estados Unidos, mas eu acho que é a mesma coisa no Brasil. A pessoa na cadeia não está desempregada, tá? Ela está presa. Ou seja, o número de desemprego melhora quando se prende mais gente. A pessoa na cadeia que ganha menos, que talvez tivesse tendências a votar em partidos que vão tentar melhorar a condição social do mais pobre, ela não vota, porque ela tem o seu direito de voto suspenso. Então,
Isso que a Angela Davis coloca, que existe um complexo industrial, muita gente trabalhando, fornecer alimentação às pessoas aqui, que talvez estejam estudando para ser nutricionista, muitos talvez vão trabalhar no sistema carcerário. A mesma Sodexo, que dá aqueles tickets de refeição, é mundial, que fornece alimentação para não só para trabalhadores, e também para prisioneiros. Então, há esse coloio de interesses, esse coloio onde industriais, onde o 1% que controla a produção procura também manter esse sistema, um sistema prisional que anula, cancela uma classe de pessoas, porque eu duvido que se a polícia entrasse, soubesse, fosse informada, tivesse um mandato para fazer de apreensão e busca numa cobertura nos Jardins, e a polícia entrasse atirando na portaria do prédio nos Jardins, subisse os andares, interditasse os elevadores, chegasse lá e prendesse aquele criminoso, essa prisão seria inválida, porque esse mandato seria completamente horrível. Agora, se você entra numa favela com um mandato coletivo, que é o que as pessoas perdem, é muito problemático, assim, sabe? Então, quando o Supremo determina que não pode fazer operação em favela antes das 6 da manhã, depois das noites, você não pode adentrar a uma residência se ela não tem um mandato específico para aquela, você não pode pegar um mandato para o bairro inteiro. Na verdade, o Supremo não está mandando soltar, proteger bandido. O Supremo está determinando que sejam cumpridas as leis que determinam exatamente isso. É isso que está na nossa Constituição. É isso que faz o Estado de Direito. Garantir as garantias individuais de cada um de nós. Ninguém deve ser preso por crime que não tenha cometido, ou crime que não tenha sido institucionalizado por lei previamente. Então, isso é que nos mantém, isso é que diferencia uma sociedade livre, uma sociedade de direitos, de uma sociedade autocrática. Ou seja, é uma decisão que, de repente, você vai tomar. Ela é uma decisão, exatamente. E é uma decisão que, talvez, alguns membros de nossa sociedade determinam, o 1%. E é isso que, quando nós pensamos criativamente, temos que pensar. Quando se fala, não é dizer vamos ser a favor de bandido, vamos ser contra policial, mas vamos, assim, exigir que nós tenhamos uma polícia treinada. Você chegou naquele ambiente sem orientação nenhuma, que aí você tem que fazer aquele trabalho de arqueologia de TI, né, para poder descobrir treinar o policial, levar o policial, treinar o juiz, para não acabar acontecendo coisas que estão acontecendo agora, assim, independente de entrar no mérito da questão, que talvez ações, julgamentos altíssimos sejam anulados, porque o juiz não teve o cuidado de respeitar a lei que está escrita. Por questões pessoais, por questões, sei lá de quê, às vezes até por achava, por falta de ter um cuidado, por falta, eu creio aqui, aí que eu acho que é essa, assim, de ver o outro, de ver essa pessoa que está sendo condenada, que está ali, o bandido, o que leva a etiqueta do bandido, que quem leva a etiqueta do bandido não é quem rouba, não é quem mata, porque tem muita gente que rouba e mata e não leva o etiquetamento do bandido. Tá? O próprio bandido, eu te garanto, se você vier fazer turismo no Rio de Janeiro, for no Shopping Leblon, passar pela senhora Adriana Anselmo, você não vai segurar sua bolsa com medo dela. No entanto, ela tirou dinheiro à beça da sua bolsa, amigo. Tirou muito dinheiro da sua bolsa, sabe? Mas você não atravessa a rua quando você vê o tipo de pessoa como ela. Por que nós temos medo, etiquetamento desse grupo, que talvez de jovens que estão vindo ir à praia? São Paulo, muitos rolezinhos, né? Por que esse pânico de quando certas pessoas se chegam no local, que a sociedade não só tem o direito, mas tem o dever de agir violentamente contra, agir talvez violando leis. Então, para proteger um direito, é preciso pensar em quem está sendo cancelado
quando nós resolvemos que é preciso proteger a população. Quem é a população? Quem conta como população? Será que se fosse o seu irmão sendo levado para preso, digamos que seu irmão cometeu um crime, e tal crime todos nós cometemos, gente, todos nós. Digamos que o seu irmão de 16 anos, com essa troca de diminuir, né, a maioridade penal, digamos que a gente diminui a maioridade penal, digamos que um menino ou uma menina de 16 anos namorando uma outra de 14, de 13, 13,5, e tenham relações sexuais. Isso é estupro de vulnerável. Será que o seu filho deveria ir para a prisão? Será que não tem outras maneiras de... e aí que vai pensar, então, como podemos pensar no sistema penal? Eu acho que nós deveríamos cancelar os cancelados. Seja, se nós pensarmos que, como sociedade, nós devemos proteger a sociedade, devemos solucionar conflitos de patrimônio, de tudo isso, mas se pensarmos que o cancelado é nosso pai, nosso vizinho, nossa mãe, ou nós mesmos, então nós vamos pensar em normas que nós teremos a criatividade de pensar em outras normas. E aqui que eu quero trazer para vocês que estão se formando em TI, gerenciamento industrial e comercial, pensar secretariado, todas essas questões humanas, como habitar esses empregos, não como capatazes de uma legislação escravocrata, que lembrem-se que a escravidão não era crime. O capitão do mato não era criminoso. Era um funcionário, o que fala aqui entre aspas, tá? Entre aspas, como se fosse um PM, que estaria fazendo valer as leis da terra. Então, é preciso que nós, como seres pensantes, que vamos olhar para esse abismo ao sairmos para o campo de trabalho, que nós tomemos essas frontes de trabalho, assim, de maneiras criativas e alternativas, de formas a transformá-las, de maneira que podemos incluir a todos os outros. E eu vi um comentário que um colega falando, eu nunca cometi um crime. Não sei se você, de repente, nunca cometeu, mas você não conhece aquela tia que teve um descontinho no médico porque não pegou o recibo? Você não lembra, assim, antes daquele negócio da paulista, aquela nota fiscal paulista, que às vezes a gente pegava, assim, não tinha uma nota fiscal, sonegação é crime. Sabe? Então, várias coisas que estão no Código Penal que a gente faz todo dia. Quem nunca passou num sinal vermelho é infração penal, talvez não é crime, assim, mas quem nunca cometeu uma infração? Então, será que as infrações, por que eu não estou dizendo assim, por que tomar álcool, comprar, vender álcool, substância que entorpece o ser humano, é normal, mas talvez fumar uma quantidade pequena de maconha é um crime. Será? A gente tem que pensar o porquê e pensar como nós vimos a vida. Mas, de certa forma, eu acho que eu já falei aqui suficiente para pensar nessa questão, e eu gostaria agora de ouvir de vocês, para que a gente pudesse fazer o debate. Que pena que não dá para a gente fazer aquele ao vivo, de pessoa levanta a mão, fala, que seria muito melhor. Então, acho que eu vou parar por aqui para podermos debater. Pode ser? Eu agradeço, obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Professor Rick, nós que agradecemos a sua presença novamente aqui na FATEC Itaquá, e muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco, viu? Eu tenho algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat, eu vou passar para você, tá bom? Okay. Do aluno Leandro. O que pode ser usado como alternativa de prisão? Já não é o que pode ser usado, não. E isso aqui não sou eu que estou falando isso, não. É a lei, está na lei. Por exemplo, você multa, pagar cestas básicas, porque o que seria a ideia da prisão?
da PPL. Seria a prisão, na verdade, ela, teoricamente, no papel, pela lei, ela tem uma função tríplice, que a função é punir, né, a pessoa que está fazendo um ilícito, e nessa punição, não é só uma punição de descontar, de fazer vingança, é um punir educativo, é um punir pedagógico. Então, ao punir, você procura inibir o ato antissocial, o ato assim. Mas, além de punir, você quer também reabilitar aquela pessoa. Porque então, no Brasil não existe pena perpétua, não existe pena de morte. Por mais criminoso que uma pessoa seja, ela vai sair. Então, quer dizer, não adianta só punir se você não educar e ela sair pior. E qual é a terceira função da pena? É proteger o bem jurídico e a sociedade, né? Ou seja, o que é o 121, o homicídio procura proteger? O bem jurídico é a vida. O que é um patrimônio? Então, a ideia da pena, de criar assim, seria inibir com uma punição pedagógica, educar, reabilitar o indivíduo, o sujeito, e proteger a sociedade. Então, várias outras maneiras. Se você fez um crime, o caso da digníssima senhora Adriana Anselmo, ela está sendo punida, mas ela precisa ficar presa dentro do Bangu lá, ou será que ela pode ficar com uma tornozeleira? Será que uma mulher grávida, não seria melhor servir à sociedade se ela tivesse uma assistência em casa? Se você tem 3 filhos em casa, você vai ter uma certa punição, você pode ter pena restritiva de direitos, você não pode sair de casa depois das 10 horas, você pode não sair de casa. São Paulo tem vários políticos assim, né, pessoas muito populares. Então, existem vários, o próprio Código Penal, o próprio de execução penal já tem várias formas de alternativas de como resolver o conflito. Talvez reparar, falar com a vítima, o que é melhor para reparar. Acho que respondi até demais. Próxima pergunta, professor, do professor Cláudio. Alguns autores estão indicando o novo normal. Mas será o mesmo normal depois da pandemia? Então, eu acho que é impossível, né? Assim, já vemos, como aqui o nosso fato de estar aqui já mostra que não, eu acho que não tem como o rio correr para cima, sabe? Eu acho que a gente vamos adaptar. Eu acho que as coisas não vão continuar do jeito que estão. Mas, por exemplo, olha, a possibilidade de fazer seminários, contactar pessoas em outros países, facilita. Então, acho que isso vai voltar. O próprio business já viu que você não precisa de um escritório na Paulista para 500 pessoas. Será que todo mundo precisa estar ali para estar fazendo o seu trabalho? Ou alguém pode estar no home office? Ou alguém pode estar no home office 3 vezes por semana? Então, eu acho que como vai ser, eu não sei te dizer, mas que vai continuar alguma transferência, uma nova normalidade, já é parte da nossa vida. Não tem como voltar ao que era antes. Próxima questão, professor. A descriminalização da maconha iria tirar as pessoas acusadas da cadeia? Sim, porque a lei penal ela não retroage para ir contra o réu. Ou seja, se hoje não existe um crime que você fez, se hoje sair e tomar 30 cervejas não é crime, então você fez isso hoje, não pode amanhã, porque passou uma lei que tomar 28 cervejas é crime, você não pode ser preso. Então, a lei penal não retroage para contra o réu. Mas a lei penal retroage quando ela é mais benéfica ao réu. Se tomar cervejas hoje em dia não é crime, você não pode ser preso, porque você foi lá em 1902, enquanto você estava usando. Então, a lei penal retroage, sim. E crimes de drogas, muitas pessoas teriam direitos a pedir revisão de sentença. Por enquanto, são essas questões. Não, tem mais uma, desculpa, professor, da Carla.
auxílio reclusão. Qual o seu ponto de vista? Ok. Primeiro, o auxílio reclusão é tipo um seguro de desemprego. É algo que a pessoa paga quando está empregada, quando é uma previdência, que é um benefício, tá? Então, a pessoa tem direito a isso. Porque se você está lá, por que não? Igual se você ficou desempregada. Por que você ficou desempregada? Eu fiquei desempregada porque eu fui para o Guarujá com meu namorado e não fui trabalhar. Então, meio responsável, tá, mas será que se você tem direito a um benefício, e eu não sei se tem, assim, se você tem direito ao benefício, se você quebrou a perna porque você foi pular de bungee jumping, mas você não pode trabalhar, você está internada, você não tem direito ao auxílio-doença, então, nesse ponto, tem que ter, e pensa que o auxílio ao reclusão, não é necessariamente para beneficiar a pessoa, não ganhar para não trabalhar. O preso a gente tende a cancelá-los, né? Assim como se não fosse. O preso tem esposa, o preso tem filhos, o preso tem mãe, o preso tem contas que se não pagar. Então, minimizar a questão do auxílio de reclusão é minimizar os danos, não só à sociedade e a terceiros, que lembre-se que ninguém pode ser acusado de crime que não cometeu. Então, se um filho de preso não cometeu crime nenhum, não pode ser acusado, não pode ter sofrer uma pena. Deixar a pessoa que lhe sustentava, que trazia dinheiro, trazia alimento para casa, não vai mais trazer. Então, o Estado tem que entrar. E pensa também que a questão não só do auxílio à reclusão, mas o próprio auxílio social, como temos agora, assim, a Bolsa Família e também o auxílio da pandemia. Porque as pessoas têm que viver. É um dever que nós temos pela lei, além de pela moral, mas pela lei mesmo, nós temos o dever de solidariedade com o próximo. Então, como sociedade, nós temos que, sim, se uma pessoa vive em condições miseráveis, ela tem que ter um auxílio social. E isso é diferente da Previdência, né? Então, eu sou a favor de um auxílio de reclusão bem administrado. Da mesma forma, uma Previdência bem administrada. Tudo. Eu vi que alguém colocou aqui no chat que o Brasil tem pena de morte, sim. Tem uma condição em que a Constituição permite pena de morte, unicamente em caso de guerra. Então, como não estamos em caso de guerra, sabe, assim, operação na favela não é guerra. Então, não podemos aceitar mortes por execução como mortes legais. Certo. Professor, colocar todos os presos para trabalhar resolveria? Essa é a pergunta do aluno Fábio. Fábio, você aí que está estudando, provavelmente já trabalha, mesmo que seja part-time, vai sair para o mercado de trabalho. A maioria dos presos estão lá por quê? A gente já viu ali no censo do DPEM, né? É crime contra patrimônio, tá? É crime contra celular, é crime... Eu acho que se a pessoa tivesse um bom emprego, ela provavelmente não teria cometido esses delitos pequenos. Se você colocar o preso para trabalhar, como já acontece, seria as indústrias contratando a prisão para fazer placas de carro, para fazer coisas mínimas, dados, né, do coisa. O que vai acontecer? Esse é o emprego que seria seu, que seria de quem que está aqui fora. Então, quer dizer assim, na verdade é uma excelente pergunta, porque isso já está acontecendo. E o que acontece também é que você vê, a Angela Davis, ela fala muito bem isso no livro dela, de Estão as Prisões Obsoletas. E também a Michelle Alexander fala isso. Tem um documentário que é primordial, a 13ª emenda, que refere-se à 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que quer dizer a abolição da escravidão. E a Michelle Alexander, ela fala exatamente como a escravidão era a maneira legal de se usurpar o trabalho da população cancelada, os escravos. Tá? Quando finalmente se tornou inviável
até mesmo por interesses do big business, a indústria, né, não era prolífica, era melhor ter cidadãos livres, consumidores livres, do que ganhando pouco, trabalhando naquele estado de miserabilidade, ganhando muito pouco, do que escravos. As plantações foram, né, a Inglaterra colocou muita pressão para acabar com a escravidão nas Américas, em geral. Então, imediatamente, criou-se nos Estados Unidos as leis. Poucos depois, eles começaram a passar a lei, houve a guerra do Norte com o Sul, quando finalmente houve o armistício, o Norte ganhou, impôs-se o acabar a escravidão, né? O Sul negociou uma condição, que manteve-se na 13ª emenda uma exceção, que as pessoas poderiam ser pegas a forças e postas para trabalhar contra sua vontade, caso de criminoso convicto. O que acontecia, se você assiste filmes mesmo de Vento Levou, você vê muito que era muito comum homens negros, até por caminharem na mesma calçada, olharem em direção a uma mulher branca, serem acusados, julgados de cometer crime de estupro. E serão até linchados e enforcados, mas muito mais comum eram condenados, e condenado podia ser forçado a trabalhar. Eles voltavam, eram as chain gangs que tinham. Então, eles trabalhavam, coisa assim, eles foram, absolvição, acabou a escravidão hoje, uma semana depois, preso, condenado, de volta ao campo trabalhando de graça. E quando isso acabou, nos anos 60, com direitos iguais, né? O que aconteceu foram as leis de Jim Crow, aquelas leis que separavam bebedor de branco, bebedor de negro, que criavam condições que os negros não conseguiam competir, não tinham escolas iguais, não tinham transportes iguais, moradias iguais, e continuavam tendo sua mão de obra apropriada. E quando essas leis de Jim Crow acabaram com os direitos civis em 1968, daí que a Michelle Alexander fala que foi o início dessa frenzy de prisão nos Estados Unidos. Foi lá nos anos 70, 80, que começou essa loucura de prende, política às drogas, políticas contra as drogas, guerra contra as drogas, que, na verdade, era uma guerra à população pobre, uma criminalização dessa população. Então, e aí também começou-se essa questão de usar o trabalho do prisioneiro expropriado para as grandes empresas que pagam o trabalho do prisioneiro nos Estados Unidos, chega a ser, acho que 10 cents a hora. Se você telefona para uma penitenciária, um telefonema normal custa, sei lá, 10 cents, um telefonema para uma penitenciária custa $3 o minuto. Então, essa questão do trabalho do detento, do preso, é muito complicada, porque já existe legislação que permite o preso trabalhar, inclusive existe no Brasil remissão da pena pelo trabalho, tá? De acordo, o preso ganha um dia a menos de pena por tantas horas trabalhadas, e existe, mas isso acaba, esse serviço, sendo vendido por um preço de bagatela às empresas que utilizam essa mão de obra, ao invés de contratar mão de obra livre, que deveria ter direitos trabalhistas e tudo isso. Então, nesse ponto, teoricamente, apesar de que algumas pessoas querem o direito ao trabalho por treinamento, eu acho que deveria se forçar mais um outro direito que também já existe, que é o direito da remissão pela educação, pela leitura, que o preso também que faz programas educacionais tem direito a ter, eu acho que são, eu não tenho direito a pena, mas acho que são 3 dias de leituras, um dia remisso da pena. Então, eu acho que não é legal vender um trabalho novo escravo, mas deveríamos dar treinamento de trabalho para quando essas pessoas saem da prisão, elas pudessem sair com aquela função da pena, reabilitadas. Porque a pessoa que entra, porque provavelmente já estava numa condição financeira, uma condição de educacional muito precária, cometeu um ato antissocial, foi parar na prisão, ao sair da prisão, ela está numa situação muito, muito, muito pior do que ela entrou.
Isso sem contar que também é uma coisa completamente legal, mas que acontece direto, isso não está nos livros, muitas vezes a pessoa tem que pagar aluguel na prisão, porque as prisões, vocês sabem, são dominadas por facções, então às vezes você chega no lugar, se você não é membro daquela facção, você tem que pagar para ficar ali. Mas como assim? Tem que pagar. Se não paga, é legal? Não, não é, mas tem que ser. E como você paga? Ou se aliando à ficção, às vezes você está numa tela, não se preocupa não, pode cair, ninguém vai te fazer nada contigo não, mas você vai ter que ficar no crédito com a gente. Assim, de repente, se amanhã, depois de amanhã, descobre-se um celular ou uma arma dentro de uma cela, fala aí, tu tem ficha limpa, tua primeira passagem, não sei o que lá, assume esse bagulho aqui, diz que foi que o celular é teu, diz que a arma é tua, em vez de fulano. Se tu não disser, a tua dívida do aluguel vai começar a pegar. Então, todos esses esquemas existem. Sabe? Isso existe lá dentro da cadeia. Você vê, além da pessoa estar numa cadeia superlotada, toda assim, e ainda tem que pagar para ficar lá. Pela lei, pela LEP, Lei de Execução Penal, a pessoa deveria ir para a cadeia, quando ela é condenada a ficar na cadeia, deveria ser de acordo com o crime, de acordo com os seus antecedentes, de acordo... Mas muitas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as diferentes prisões são coordenadas por diferentes facções. Então, se o seu crime, o seu antecedente deveria ir para a prisão A, mas você é da facção, sei lá, Comando Vermelho, e a prisão A é comandada pelo terceiro comando. Eles não vão te mandar para lá, porque você vai morrer. Então, eles acabam te mandando para a prisão que está dominada pelo Comando Vermelho, que é a sua facção, que, de repente, é uma prisão para homicídios. Então, você que cometeu um roubinho, você agora vai estar lá convivendo com o povo do homicídio. Então, quer dizer, na verdade, você, ao invés de sair reabilitado, você sai qualificado, mais qualificado para o crime. Assim, é muito... Isso, quem falhou aí? O Estado, que o Estado não dá conta de prender do jeito que deve ser preso legalmente. E uma coisa pior ainda, se você simplesmente, aquele fulaninho que perdeu o emprego, ficou desesperado, resolveu roubar uma pessoa para poder comprar uma coisa para a tua família, você não tem que chegar lá, qual a tua facção? Não, não tem facção. Tá mentindo? Fala a verdade. Não, não tem. Ah, não tem não. Então, tu mora onde? Ah, eu moro na Cidade Alta. Tu mora na Alta? Então tu vai para essa prisão, que é do terceiro comando, porque o terceiro comando comanda a Cidade Alta. Se tu mora lá, tu deve ser lá deles. Então tu vai para lá. Ou seja, o Estado acabou de matricular essa pessoa numa facção. Então, como é que a gente pode pensar em crime quando o Estado, muitas das vezes, é o primeiro a cometer o crime por omissão? Não sei se respondi. Professor, mais uma pergunta da Sandra, da aluna Sandra. Por que prender e soltar simultaneamente? E acho que eu tenho que entender um pouquinho melhor essa pergunta. O que será que ela quer dizer com prender e soltar simultaneamente? Talvez o que acontece às vezes... deixa eu ver se eu entendi, Sandra. Você preso hoje, solto amanhã. Muitas vezes, você, quando prende, só tem uma razão para prender a pessoa, você precisa ser preso em flagrante. Assim, às vezes, a prisão em si é feita de maneira ilegal. Então, quando você chega lá na delegacia, você tem que sustar a prisão. E também o que acontece pode ser que o que você foi preso, você ainda não foi julgado, se você foi preso em flagrante. De repente, se você não põe um perigo à sociedade, se você não põe, você tem um endereço fixo, você não vai fugir do país, fugir das coisas, não tem necessidade de você esperar o julgamento nessa prisão que está superlotada em estado de coisa inconstitucional, que seria assim, a prisão cautelar, no caso do prisioneiro pôr em risco a si próprio, a sociedade ou a execução da pena, ou seja, a execução do julgamento. Então, caso ele vai fugir. Então, é por isso que a pessoa fica presa, quando é logo presa, fica lá. Porque, caso contrário, você tem que ser julgado para ser preso. Aí, depois que você é condenado, que você vai preso. Então, eu não sei se é isso que você quer dizer, preso e solto simultaneamente. Talvez você possa esclarecer um pouquinho aí, melhor.
Eu acho que a Sandra, professora, eu vou passar para a próxima pergunta. Ok. Se a prisão foi feita para penalizar os presos, as saidinhas deveriam ser proibidas? Ok, vamos lá. Vamos primeiro por parte. A prisão não foi feita para se vingar do preso. Tá? Isso aí é um erro muito, muito, muito grande. Crime de vingança. E, aliás, assim, é até um erro da sociedade pensar assim, nós temos que nos vingar o fulano, porque se o fulano comete um ilícito, comete um erro, e o Estado, ou você vai e comete o mesmo ilícito, matou, mata, roubou, corta o braço. Então, quer dizer, esse Estado, esse juiz, assim, não é um Estado de direito, é um Estado bandido quanto o bandido. Tá? Então, assim, a prisão existe entre a tríplice função da pena, tá? A ideia de punir pedagogicamente, punir de uma maneira que ensine a conduta que a sociedade quer que as pessoas tenham. Da mesma forma que você pune o seu filho quando faz qualquer tipo de besteira, tá? Ou, sei lá, seu filho chegou a beber toda a garrafa de vinho, seu filho de 12 anos. Vai ter uma punição, vai rolar uma suspensão do celular, vai, sei lá o quê, mas não é necessariamente. Então eu vou te bater com o fio de arame. Sim, mas o penalizar, Michel, aquela ideia assim, o penalizar é sempre com a função didática, de ensinar. Se você roubou, você vai ter que retribuir, você vai ter aquela restituição, sim, você vai ter uma punição. Mas punição não é só ficar preso. Aliás, pela lei, ter a sua liberdade cerceada seria a última ratio. Seria se não tiver outras maneiras de punir. Será que se você ficar em prisão domiciliar, será que se você ficar com uma tornozeleira, com a sua mobilidade restringida, você só pode sair de casa para trabalhar e voltar? Será que se você for obrigado a restituir, fazer um serviço público, isso não é punição? Agora, será que a punição tem que ser só a restrição da liberdade? A própria lei diz que não. A própria lei diz que isso é última ratio. Então, há maneiras de punir. Quando você pune o seu filho que bebeu a garrafa de vinho, você coloca ele isolado numa prisão? Não, tem outras maneiras de punir. Sabe, cercear direitos, multas, várias outras maneiras. Professor? Oi. A próxima. Oi? Oi, eu caí? Oi. Eu que caí. Oi. Professora, se você já teve a experiência de participar da recuperação de algum preso? Sim, vários. Aliás, assim, eu faço agora, principalmente esse tempo de pandemia, eu tenho morado no Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu faço, aliás, vou até falar, eu participo de um movimento social que chama-se Emancipa. E o que nós fazemos? Nós participamos da socioeducação, nós damos aula dentro do Degase. O Degase aqui no Rio de Janeiro acho que é Fundação Casa, aí, né, em São Paulo, que é a prisão dos menores, né, porque menor não vai para a penitenciária, porque não comete crime. Então, eu trabalho lá, eu dou aulas lá, damos aulas nesse grupo, são aulas de educação popular, estilo Paulo Freire, a ideia é de conscientizar a pessoa, então um pouquinho de matemática, um pouquinho de história, um pouquinho de interpretação, a ideia é aumentar a questão, a antiga FEBEM, isso mesmo, aumentar a conscientização da pessoa, porque isso é reabilitar alguém, quando a pessoa toma consciência do seu erro, mas mais além das suas possibilidades, porque se você diz à pessoa, olha, você não pode roubar, mas a pessoa sabe o que a pessoa vai fazer, vai morrer de fome? Uma pessoa que não tem uma escolaridade praticamente zerada, que não tem nada, não tem emprego, não tem o que a pessoa vai fazer? Então você tem que empoderar a pessoa como ser humano. Você tem que tirar a pessoa da zona do cancelamento e reinstituir a autoestima como cidadão,
como aquele que contribui para a sociedade, aquele que às vezes briga com a sociedade, mas que faz parte dela, como membros da nossa família. Às vezes a gente quebra pau dentro de casa, mas somos uma família. Agora, se você pega aquela irmã problemática e você, tipo assim, literalmente isola ela, tira ela, ela não tem função dentro daquela casa, ela não tem como permanecer naquela casa, ela vai ter que sair. Assim, e se você faz isso com um jovem, um adulto, você não dá uma oportunidade de pertença, de pertencimento à sociedade. Então é isso que a gente ensina lá dentro, a pertencer, a criticar, a pensar numa sociedade que de repente, sabe, eu tenho um menino que está ali porque ele vendeu 3 trouxinhas de maconha, enquanto que o digníssimo senador, ex-senador Aécio Neves, que teve aviões pousando com quilos e quilos de cocaína, não sei a coisa, não foi preso porque tem advogados, tem tudo, assim. Então, essa pessoa precisa entender isso. Então, eu dou aula lá e eu já vi casos, inclusive a gente sempre chama os meninos para participar do nosso movimento quando eles saem, e eu tenho, inclusive, 2 meninos, um deles que, eu não vou falar nomes aqui, obviamente, mas um deles que, inclusive, agora está estudando, ele está estudando na mesma escola que eu estudei no Rio de Janeiro, está no 2º ano do 2º grau, escola pública. Ele está tendo aula esse tempo todo de pandemia com a gente do Emancipa, ele tem aulas de reforços extra, ele está se movimentando, ele está se especializando, aprendendo a falar publicamente, ele participa, ele é um educador popular, ele participa, ele volta no Degase como educador para falar com outros meninos, e ele quer estudar, fazer faculdade de Direito. Eu não sei se ele vai continuar com o Direito, ele está empolgado assim. Eu acho que ele tem muito jeito para professor. Eu acho que ele vai acabar sendo professor. Mas esse é um caso emblemático que eu já vi de uma pessoa. E por que esse menino estava no Degase? Envolvimento com tráfico. Por que ele estava com envolvimento com tráfico? Porque ele era um menino numa comunidade, era criado pela avó, e o pai dele estava com câncer, a avó teve que participar do tratamento do pai no hospital o tempo inteiro. Esse menino ficou praticamente sem um tutelamento ali, não tinha ninguém para olhar por ele, jovem, aquela coisa, né? Ser influenciável. Sabe? Você vê a Globo, tudo, tênis da Nike, tem não sei o que lá, você vê todo mundo no bairro, você está revoltado, porque você está vendo tua mãe já não está presente, teu pai está prestes a deixar esse mundo. Então, você se envolve assim, para sair, e ele, lá dentro, com as nossas aulas, ele quis conhecer a gente. Então, esse é um caso clássico, e muitos outros também, de melhoras, já vi sim. Acho que quando a pessoa tem oportunidade, as pessoas melhoram. Professor, aqui é da Patrícia. Quem sustenta as famílias das vítimas? E os filhos das vítimas? Quais os benefícios que eles têm? Olha só, deixa eu pegar a pergunta da Patrícia com o mesmo entendimento que eu tenho de todos os seres humanos. Deixa eu entender a Patrícia. Patrícia provavelmente é uma menina porque eu sou velho, tá, Patrícia? Você deve ser uma jovem. Assim, que está aí batalhando, fazendo a faculdade, provavelmente também trabalhando, talvez já ela ou algum membro da família tenha sido assaltado. Então ela pensa assim, poxa, eu faço tudo, eu me dedico. E quem faz? Patrícia, quem sustenta é a maneira que nós sempre estamos nos sustentando, tá? Mas eu não acho legal a gente se pensar como vítimas ou criminosos, pretos ou brancos, cidadãos ou cancelados, ou bandidos, ou bichos, alguma coisa assim. Eu acho interessante, Patrícia, que a gente pensar que todos nós somos vítimas e algozes. Somos, sabe, como todo bom brasileiro, a gente tem um pouquinho de europeu, todo mundo tem um portuguesinho, um italianinho, e uma negra, uma parte africana, uma parte indígena. Esses somos nós. Então, a vítima, a família das vítimas, como toda a população, é sustentada ou por seus próprios bens, se você tem bens. Se você não tem bens, você qualifica para todos os programas que todas as pessoas qualificam.
Então, acho que mais importante do que querer tirar o mínimo de decência, de coisa básica, por exemplo, auxílio reclusão, um Bolsa Família, é pensar que todo cidadão que precisa, quer seja uma vítima de assalto, de homicídio, uma coisa assim, ou não, tenha acesso ao auxílio que necessita. Tá? Então, é isso que eu acho, assim, que a família da vítima, quando necessita de auxílio financeiro, porque qualquer cidadão que necessita, deveria ter um auxílio social forte. Porque se nós pegássemos esses filhos de boas senhoras, que, coitadas, não tem nada a ver com isso, que fazem toda essa roubalheira dos cofres públicos, das previdências públicas, e destituíssemos eles de todos os bens deles, não precisava colocar na cadeia, não, porque eu não queria nem que eles fossem para a cadeia, mas tirasse todos os bens deles. Esse Sérgio Cabral, que aquela senhora que ela tinha que ficar morando no Leblon coisa nenhuma. Isso aí eu também estou indo além da legislação, mas estou empolgado aqui. Se todos esses bens fossem dados para as vítimas, e aí, Patrícia, vamos pensar também nas vítimas do Sérgio Cabral. Vamos pensar, assim, nas vítimas, sabe? Por que quando a guerra, quando há um desabamento de prédios construídos com areias roubadas, assim, isso não é, assim, homicídio, não é considerado... Quando há um crime ambiental, que as pessoas aqui vivem perto daquelas fábricas, aí tem, acho que é em São Paulo mesmo, né? A gente falava muito antigamente, Cubatão, né? Cubatão. Por que aquelas pessoas que ficam doentes, por que elas não são vítimas dessas fábricas, dessas coisas assim? Por que vítima? A gente só tende a pensar naquela vítima, que é vítima, mas daquela vítima do pequeno bandido. Então, acho melhor a gente pensar em como nós, como sociedades, como cidadãos, como nós podemos sustentar, ajudar os nossos co-cidadãos. Por que nós não temos programas sociais que sustentam todos os cidadãos que precisam ser sustentados? Eu acho que seria essa a minha resposta para você. Não sei se respondi, não sei se você tem... Professor, o Teodoro, o aluno Teodoro, tem a seguinte pergunta: o senhor acredita que para todos os presos há reabilitação? Olha, eu acho que isso aí, quando a gente fala, se você me pergunta, o Teodoro, se eu acredito que para nenhum preso é possível a reabilitação, ou para todos os presos, eu acho que aí é uma questão bem humana. Eu acho que não, sabe? Se você falar assim, você acha que para todos os corintianos é possível, para nenhum palmeirense, eu acho que sempre vão haver as exceções. E esses casos, você tem que olhar caso a caso, como a legislação penal manda. A própria pena tem que ser individualizada. E tem que ver a condição da pessoa, da condição do crime, a condição de tudo. Tá? Tem pessoas que têm problema de saúde, problema mental, que não vai ter como consertar. Tem pessoas que já tiveram tanto envolvimento com drogas pesadas, que ficam meio além de... Tem pessoas que são sociopatas, que é um tipo de doença. Então, mas eu acho que a maioria das pessoas, estando em uma condição, um contexto diferente, mesmo que elas quisessem fazer um ilícito, esse ilícito seria controlado por uma sociedade. Por exemplo, se nós vivêssemos numa sociedade que as crianças são bem cuidadas, são vigiadas, têm acesso, elas estão na escola o dia inteiro, elas têm... Então, seria mais difícil um ataque pedófilo, estou falando de um ataque de tubarão, um ataque pedófilo nessas crianças, umas crianças que são educadas inclusive sobre o seu próprio corpo, sobre sexualidade, que não houvéssemos uma ministra que fez seus estudos superiores dentro de igreja, que isso é um absurdo, vocês estão aí estudando uma instituição de ensino superior, mas sabe, que um Estado laico, que todos tivéssemos direitos à nossa religião, mas separadas de uma educação, que nós aprendêssemos a falar, a identificar, a falar a respeitar as mulheres, respeitar as crianças, que essa criança pudesse falar qualquer caso, que início, seria muito mais difícil haver mais casos de pedofilia, do que
Então, eu acho que as medidas contextuais, sociais, são muito mais eficazes do que medidas de pegar uma pessoa e cancelamento, de cancelar uma pessoa ou uma situação. Não sei se respondi. Professor, em países que as penas são mais duras, os índices de crimes são menores. Se as penas forem afrouxadas, os crimes não aumentariam? Olha, primeiramente, eu acho que eu discordo disso. Eu gostaria que você me mostrasse qual país com pena mais dura que tem menos crime. E depende também, até, de repente, se você fala assim, então se você roubou, eu fui lá e cortei suas mãos. Isso em si é um crime. Sabe, porque quando o sultão lá se apossua de terras, de coisas, isso não é considerado um crime. Então, eu acho que a gente tem que pensar onde nós queremos viver. Sabe, você quer viver num Estado democrático de direito? Então, nós temos que negociar por aí, de ver esse tipo de sociedade. A gente não pode falar de um lugar, um Estado totalitário, onde uma pessoa, um grupo de pessoas, impõe uma lei e barbariza, terroriza o resto da população entre submissão. Isso, para mim, é em si crime. Então, eu discordo de que estados com penas mais graves. Tá? Eu acho que nós deveríamos ter, eu acho que não é. Isso é uma excelente pergunta, porque eu acho que chegamos a um ponto na sociedade nossa contemporânea que as pessoas veem a pena como uma consequência natural do crime. Tá? Aconteceu o crime, por isso vai acontecer a pena. Mas, como eu falei antes, assim, o sistema penal é altamente seletivo, gente. Altamente. O sistema não pode e não quer ir atrás de todos os criminosos. Não teria como. Então, o sistema penal escolhe, como o professor Zaffaroni, o professor Nilo Batista e o professor Zaffaroni, que tem muito criminalistas maravilhosos, argentino e brasileiro, eles conversam muito, eles dão um exemplo de uma metáfora do dique para representar o sistema penal, que seria como se o sistema penal fosse um dique, tá? Assim, tipo, aqui está a sociedade, com água, fosse um lago, e aqui está a barreira do sistema penal, e aqui em cima tem um dique muito poluído. O sistema penal nunca, nem em teoria, foi feito para parar de vez que a água do lago de cima venha por debaixo. Porque se ele fizer isso, ele vai acabar a água subindo, transbordando e rompendo a barreira. E aí vai transbordar tudo, vai vir aquele lago de podridão, vai passar para a água de baixo, o lago de baixo vai ficar tão podre quanto o de cima. Então, qual é a função do sistema penal? É filtrar para que alguma impureza passe, mas não toda. Mas filtrar, teoricamente, idealmente, uma quantidade que possa ser diluída na água límpida do lago aqui de baixo. Tá? Então, apesar de algumas impurezas caírem, consegue-se ser diluída. Porque se você fechar total, vai explodir, não vai funcionar. Então, eu acho que é assim que a gente tem que pensar na questão do sistema penal, da pena em si. O crime não é a razão do crime, não é a lei, é o sistema penal, não é o criminoso. São outras razões, a raiz do crime. E é muito interessante, também Zaffaroni fala assim, houve-se um tempo que a medicina se contentava em simplesmente tratar o sintoma. Por isso que era muito fácil pegar e extirpar o doente. Tá? Você pegava o doente e cancelava ele. Criava-se colônias de leprosos, criava colônias de loucos, você tirava do lago límpio da sociedade e jogava fora. Tá? Só que hoje a gente vê que não adianta tratar o sintoma, você tem que tratar a causa da doença. Por que as pessoas cometem crime? É isso que tem que ser atacado. E como a gente vê no próprio censo penal,
a maior parte dos crimes é crime contra a propriedade. Então, isso quer dizer que, e quando a gente olha a divisão de renda no Brasil e no mundo, você vê que a raiz do problema não é necessariamente um código penal, umas penalidades fracas, mas sim medidas sociais fracas, que não empoderam pessoas a sobreviverem com dignidade dentro do sistema. Eu acho que eu não sei se eu respondi, se eu convenci ele, mas eu acho que a resposta seria assim, talvez seria essas alternativas penais, investir criativamente em gestões que resolvam problemas da população, os problemas que levam a população a cometer atos ilícitos, inclusive entrar para drogas e todas. E eu vi acho que foi a Patrícia que falou, mas eu cresci em comunidade, eu vi todo tipo de coisas erradas. Eu também, Patrícia, eu também cresci, eu nasci em comunidade, tá? Inclusive, a comunidade que eu nasci, que eu vivi a primeira parte da minha vida no Rio de Janeiro, hoje em dia é uma das piores. O ônibus não consegue ir no ponto final, porque a facção proibiu. Tá? Todo tipo de coisa acontece lá. Mas, por exemplo, a grande diferença da comunidade que eu cresci, da comunidade que está hoje, que no meu tempo, comunidade era lugar de gente pobre. Tá? Hoje em dia, comunidade é lugar cancelado, abandonado pelo Estado. Então, quer dizer, o Estado só adentra a comunidade para violar, para metralhar, para extirar direitos. Então, eu acho que a grande parte do problema é exatamente essa. Não estou dizendo que o tráfico, que tudo isso não seja ruim, mas eu acho que isso é um sintoma ruim. Eu acho que a raiz do problema é a falta de base, é a falta da presença do Estado dentro das comunidades. Porque é aquilo que eu falei, o tráfico, Patrícia, queremos ou não, é o maior, único empregador de muitas pessoas que nascem e crescem em comunidade. E que bom que você está aqui na FATEC, eu também saí, mas nós somos exceções, Patrícia. Nós, é aquela coisa assim, não há empregos para todas as pessoas do mundo. Não há exceção para todas as pessoas. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, seguir adiante. Professor, nós chegamos no nosso limite de tempo. Okay. Agradeço enormemente por você ter respondido todas as perguntas. Agora eu passo a palavra para a professora Margarete. Muito obrigada, professora. Um forte abraço. Eu é que agradeço. Oi, Fernanda. Tem um professor que está com a mão aqui erguida. Não sei se ele teria uma pergunta. O professor Euclides. Não. Não. Eu acho que ele esqueceu da mãozinha. Então tá bom. Então nós encerramos. Eu queria só fazer um... Euclides, com você. Eu queria parabenizar o professor Rick, e eu estava aqui ouvindo atentamente a sua fala e respondendo as suas perguntas. Eu sou advogado, eu faço agora 21 anos de advocacia e nesse período também na seara criminal. E aí, ouvindo isso e pensando, será que nós estamos preparados, né, para essa conversa, né? Até pelo assunto. E nós vivemos num país que, infelizmente, reina a cultura, né, da punição, né, sem esquecer os entraves sociais, a falta de estrutura que nós temos no país, e de pessoas que acham que o direito criminal em si ele é um corretivo, né, ele é uma mão da educação. E é absolutamente o contrário, ele não é nada disso, né? Então, o professor trouxe aquilo que eu falo nas minhas aulas aqui na FATEC. Eu há 13 anos ministro aula nessa faculdade e explanou muito bem. Falou sobre a nossa lei de execuções penais, falou da nossa Constituição Federal, que eu sou um defensor, né? Tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, enfim, nós devemos apenas e simplesmente aplicar a lei,
né? Nós não temos a aplicabilidade da lei, nós temos os rigores da lei com os pobres, né? E muitas vezes eu, na lida no judiciário, acabo me deparando com magistrados que parece mais zelador de rua, parece mais um guarda de trânsito, né? E dizendo, não, eu tenho que punir, eu tenho que aplicar para combater a violência. Como se ele, né, sem falar do juiz atual, que está em voga aí, a questão da imparcialidade dele, mas sem falar da questão de que o juiz não é esse o seu papel, né? E sim se debruçar sobre a lei, se debruçar aos fatos, se debruçar ao processo e ouvir as partes, né? Tanto a acusação quanto a defesa, né? E complementar com o devido respeito a questão dos manicômios judiciários que estão aí também, que deixam os loucos, os interditos lá numa situação calamitosa, sem qualquer preparo, sem qualquer estrutura. Então, sem querer me alongar, e eu parabenizo o professor pela fala, pela colocação, pela coragem, porque é um tema muito delicado e que a nossa sociedade, de fato, ainda não está preparada para ouvir isso. Mas nós estamos no ambiente acadêmico, né? E o ambiente acadêmico serve para isso, serve para debate, serve para discussões, serve para esse tipo de assunto. Então, era só para dizer isso, professor, que eu estou muito feliz, muito contente por ouvi-lo defender as nossas legislações, por ouvir defender a nossa Constituição Federal, num momento em que a gente só ouve críticas e acha que o Código Penal é a morsa, né? É a solução para tudo. Então, muito obrigado, professor. Era isso. Eu é que agradeço pelo convite, pela participação, sua complementação muito bem posta. Morreu? Margarete. Eu estou ouvindo, mas eu vou pegar um copo d'água, que eu já volto. Desculpa, o microfone travou um pouquinho aqui. Como é que faz para baixar? Eu é que agradeço, né, gente, depois dessa fala maravilhosa do professor, da complementação do professor Euclides e de todos os que participaram, né, foi belíssimo. Gratidão imensa, professor Henrique, por tudo que o senhor... Margarete, o seu áudio está desligado. Você continua com o áudio desligado. Professora Margarete, seu áudio está desligado. Não consegue. Então, Cláudio, por favor, você faz o encerramento? Professora Margarete, nós queremos agradecer muito todo o cerimonial que a professora preparou. Queremos agradecer imensamente a presença do professor Rick, essa presença remota, e, como disse o professor Euclides, a universidade, a faculdade é o lugar do questionamento. Agradecemos também... Desculpa, por favor. Não, por favor, continue com a gratidão. Continue, depois eu só finalizo. Voltou agora. Então, agradecemos imensamente o professor Rafael, a professora Marta, a professora Sônia, que apoiou este evento nestas condições, né, muito diferenciadas, todos os que nos apoiaram, todos os professores, os alunos da manhã que compareceram, agora à tarde e à noite, e continuamos amanhã, terça, quarta-feira, 8h30, 13h30 e 19h30, estão todos convidados para as mesas. Então, eu, em nome da comissão, se assim me permite, né, o professor Wilton também, que é seu grande amigo, professor Rick, nós queremos agradecer muito a ele, a todos os que não mediram esforços para esse evento.
Passo a palavra, então, à professora Margarete. Muito obrigado. Imagina, professor, eu que agradeço. O senhor já finalizou e eu falei com o áudio fechado, mas não estava conseguindo abrir, que o Teams deu uma quicadinha aqui. Mas é isso, professor Rick. Gratidão imensa pela palestra, pelas palavras, tá? Particularmente, eu adorei. É um assunto que eu gosto muito de estudar também e é uma linha com a qual eu compartilho. Muito obrigada. Pessoal, obrigada, e faço minhas palavras do professor Cláudio também, para que vocês acompanhem, né, as atividades nos próximos 2 dias, tá bom? É só acessar o site da FATEC e já está tudo ali, o horário, as atividades e os convidados que vêm pela frente. Gratidão, professor, gratidão, pessoal. Tchauzinho.